Dizem que o Japão é assombrado, e hoje eu vou provar pra vocês que realmente o Japão é assombrado. Teve um dia que eu fui pra Osaka com um amigo meu, e era mais ou menos assim, umas 3, 4 horas daqui de casa pra Osaka. Eu e meu amigo combinamos de ir por cima pela Expresso, que é pagando, né? Só que daí eu vi um caminho que dava pra ir por baixo e não precisava pagar. Então pra gente não ter que gastar, eu falei pra ele pra gente ir por baixo mesmo. Saímos daqui, era mais ou menos umas 4, 4 e meia da tarde, tipo assim, tava escurecendo, sabe? E a gente tava num caminho que era, tipo, 2 faixas, né? De repente a gente entrou, tipo assim, começou a montanha, e a gente entrou em uma rua que era uma faixa só. Só que era muito estreito mesmo. Tipo assim, se viesse outro carro, não ia dar pra passar. Sabe aquela sensação de você andar e parece que você não sai do lugar? Foi isso que a gente teve. Aí a gente tava andando. E aqui no Japão não é tão comum você ver gado no meio do caminho, assim, né? Aí a gente tava andando e de repente a gente viu um boi do nada, assim, tipo um boi olhando pra nossa cara fixo, assim, sabe? Aí, tipo, eu e meu amigo se olhou assim, achou meio estranho, mas seguimos, né? Só que aí a gente começou a conversar, né? Baixamos o vidro ficou na metade, assim, começamos a conversar e ali na montanha, sabe? E, tipo, a montanha é mais gelado mesmo, né? Mas começou um frio. Aí a gente tava andando, né, com o carro. De repente deu uma interferência no rádio, a gente tava escutando música, né? E deu interferência no rádio. E aqui no Japão é comum, assim, a gente colocar aqueles Bluetooth, sabe? Que vai pelo celular. Então, se tem outro Bluetooth perto, dá interferência mesmo. Só que o estranho era que nessa estrada, a gente não via carro atrás da gente e nem carro vindo. A gente já tava achando meio estranho isso, sabe? A gente tava sozinho por muito tempo, e andando muito tempo já. E deu interferência no rádio. E parecia que alguém tava querendo se comunicar, assim, sabe? Conversar. Aí meu amigo virou pra ele e falou assim: pelo amor de Deus, tira isso, abaixa esse rádio, desliga esse rádio aí. Você é louco, negócio de terror, não sei o quê. E começou a falar umas coisas assim, sabe? Ele falou assim: mano, ó, o que tá acontecendo? Tipo assim, sabe? Ele começou a entrar em pânico. Aí eu peguei, desliguei o rádio e, assim, continuamos conversando, sabe? Aí, de repente, a gente passou numa rua que tinha umas 4 ou 5 casinhas pro lado direito, assim, sabe? Pro outro lado era árvore e pro lado direito era umas casinhas. No meio do nada. E a gente falou assim, nossa, tipo, quem mora aqui no meio do nada, né? Aí quando a gente foi saindo, que a gente foi passando na frente dessa casinha, na última casa, tipo, tava tudo escuro, né? Só tinha luz do carro. Na última casa, depois que passou a casa, tinha uma senhora de costa, ela devia ter uns 70 anos por aí, de costa, e ela tava com uma coisa na mão. E essa coisa, ela batia, que, tipo assim, com a janela aberta, e no meio da montanha, que é um silêncio, aquele barulho ficava mais alto ainda, sabe? A gente escutava aquele barulho muito alto. E ela batia, e a gente foi passando bem devagarinho, fui passando bem devagar, porque eu queria ver o que era aquela senhora, o que aquela senhora tava fazendo, né? Eu fui passando bem devagar. E ela batia. E conforme a gente passou atrás dela, ela tava de costa pra gente, né? Então a gente passou atrás dela com o carro bem devagarinho, assim. Quando a gente passou, ela só fez assim, ó. Tipo, ela só virou o pescoço assim, ó. E continuou batendo, e virou o pescoço assim, olhou pro carro e voltou batendo assim, ó. Mas ela fez bem devagarinho, sabe? O pescoço assim. E voltou. Gente, sério, parecia filme de terror. Na hora que meu amigo viu aquilo, ele já tava em pânico, ele entrou mais em pânico. Ele falou pra mim, nunca mais a gente vem por aqui. Na hora de voltar, a gente não vai voltar por aqui. Eu pago o que for, eu pago hotel, eu pago a expressa, eu pago o que for, mas a gente não volta por aqui, não me traz mais aqui. Nossa, ele ficou com muito medo. E, tipo, passou uns 10 minutos dessa rua, que era uma mão só, a gente entrou pra uma rua que era 2 faixas. E dali já parecia que era a rua normal, sabe? Aí, quando a gente entrou, eu falei pra ele, eu falei assim, sabe o que eu acho? Que quando deu interferência, aí ele falou, não, eu não quero saber, não fala nada não. Ele já tava, tipo, apavorado. Mas eu ia falar pra ele que eu achava que quando deu a interferência, eu acho que alguma coisa tentou se comunicar com a gente. Não conseguiu, e aquela senhora apareceu ali, não sei se era um espírito, se era uma senhora de verdade, não sei. Mas assim, não tem explicação pra aquilo que a gente viveu. Tipo assim, não tem como eu explicar pra vocês o que era aquela estrada, porque aquela estrada ali, tipo assim, não parecia uma coisa normal, sabe? Parecia um filme de terror total mesmo. Até hoje eu não consigo explicar o que aconteceu com a gente. E isso só me prova que o Japão realmente é muito mal assombrado.